Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 23. Hoje estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. E eu quero estar ministrando, falando aos irmãos a respeito da própria ceia. Capítulo 11, versículo 23. Acharam aí? Amém? Acompanhem comigo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Podem sentar. Fiquem à vontade. Eu só peço aos irmãos agora, como sempre nós falamos, nesse período, vamos nos ater à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós. Então evite, nesse momento, de levantar, ir ao banheiro, tomar água, pelo menos nesses minutos, são pouco tempo, mas que nós precisamos entender que é o ponto principal do nosso culto ao Senhor. Independente de quem esteja aqui ministrando, falando, ensinando a palavra do Senhor, é o nosso ponto ápice, é o nosso ponto principal. E devemos respeitar essa ordem do culto, que Deus colocou desde a aliança com Davi para as nossas vidas. Amém? Então eu quero estar comentando, estar partilhando com os irmãos a respeito dessa palavra, a ceia do Senhor. Que na igreja, depois da igreja, também chamada de festa ágape, ou a festa do amor. Porque não há amor maior do que você dar a vida por alguma pessoa. E somente Jesus fez isso por toda a humanidade, por todos nós. Então estaremos celebrando aqui juntos. Mas eu quero trazer à luz, que possamos entender aqui a palavra do Senhor e o que Deus tinha quando Ele colocou o pão e o cálice. O que isso representa, o que representava para aquele povo, o povo oriental, o que isso representava? Porque muitas vezes nós vamos acostumando, vamos caminhando e vamos fazendo jus daquilo que veio e muitas vezes nem entendemos os porquês. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, para que possamos entrar nesse pequeno estudo, é que não há na Bíblia, em momento algum, em lugar nenhum da Bíblia, que há uma transformação aqui nesses elementos. Não existe, não há base bíblica para isso, nunca houve e nem haverá. A Bíblia nunca falou a respeito disso em local algum. E sim, um memorial. Amém? Nesse próprio trecho que eu acabei de ler para os irmãos, como também nos evangelhos é narrado, o Senhor Jesus nos deu ali uma ordem. Uma das ordenanças vinda através de Jesus é essa: fazei isso em minha memória. Amém? Fala assim comigo: fazei em minha memória. Então, esse é um princípio que precisamos entender. Nós estamos aqui num memorial. Por isso que não há base bíblica nenhuma para transubstanciação, consubstanciação e etc. Não há transformação de nada. Há apenas um memorial. E nós vamos entender esse princípio, porque há um ritual de aliança que sempre houve com o povo hebreu, com o povo judeu, e esse ritual de aliança também muito comum com o povo oriental. E a questão, pelo fato deles serem nômades, deles andarem, caminhando pelo deserto, e aquele povo, e mesmo quando estavam na sua terra prometida, tomaram posse da terra, havia necessidade de alianças para se proteger contra o inimigo. Amém, meus irmãos? Havia sempre necessidade, porque às vezes eu e a minha casa não dávamos conta se caso houvesse algum ataque do inimigo. Então havia necessidade de aliança. E faziam-se a aliança chamada aliança de sangue.
onde era sempre sacrificado um animal de uma parte da aliança e um animal da outra parte da aliança. E quando o sangue era derramado, ali era selada a aliança. E eles comiam junto aqueles animais assado como uma refeição. Então ali era feita uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue era uma aliança que tinha que ser respeitada. Era uma aliança de alto nível. Ou seja, o que é meu é seu, o que é seu é meu. E vamos juntos partilhar. Quando eu precisar, você vai me ajudar. E o inverso também é válido. Então esse é o ritual da aliança. E quando havia necessidade, sempre que necessário, principalmente diante da família, diante daqueles que acompanhavam, porque o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, havia às vezes necessidade de lembrar a aliança. Havia necessidade de fazer uma lembrança, um memorial da aliança, que às vezes tinha sido firmada já algum tempo anterior. E esse memorial, essa lembrança para os povos que acostumado com esse tipo de aliança, era fazer junto, comer de um pão e beber de um cálice. Porque ali no pão, o alimento em que eles compartilharam junto. E no cálice do vinho, ali também uma lembrança pelo sangue que foi derramado para aquela aliança. Amém, meus irmãos? Então esse é um princípio. E é por isso que Jesus, quando ele escolheu esses elementos, quando ele falou do pão e falou do cálice, ele estava fazendo jus a uma coisa que já era do povo, que já era daquela região, daquele povo. Então nós precisamos entender isso. Não é à toa que ele falou a respeito do pão e do cálice. Mas o que eu quero que vocês entendam, que quando eles celebravam juntos, comendo do pão e bebendo do cálice, eles apenas estavam lembrando de uma aliança que já tinha sido feita. Amém, meus irmãos? Então, quando reuniam, eles celebravam, pegavam do pão, tomavam do cálice, eles estavam apenas lembrando de uma aliança que já fora feita. Agora vamos comigo rapidinho, para você ver a respeito disso, porque o nosso Deus é Deus de palavra, que sempre fez aliança com o homem e respeitou as alianças. Lá no livro de Gênesis, rapidinho, para nós entendermos os princípios de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 14 do livro de Gênesis, lá no início da sua Bíblia, vamos ver aqui um memorial, uma lembrança de uma aliança feita de Deus para com um homem chamado Abrão. Até então chamado Abrão. Capítulo 14, versículo 18. Acharam aí? Eu vou só falar aqui rapidamente, para nós entendermos o contexto e chegarmos ao contexto desse ponto. Abrão, ele recebeu um chamado de Deus, e Deus já tinha feito uma aliança com ele pelo chamado. Por quê? Porque Deus é Deus que já capacita no momento que você atende o seu chamado. Deus é Deus que no momento em que te chama, Ele já está aliançado contigo. Quando você diz sim ao Senhor, você já está aliançado com Deus, porque o coração dele transborda de alegria e amor por cada um que atende ao seu chamado. Amém, meus irmãos? Então, Abraão atendeu o chamado, e ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para a terra em que Deus mostrou para ele. Levou consigo a Ló, seu sobrinho. Bom, aí é um outro detalhe, nós não vamos falar agora. De repente Ló é atacado por 5 reis e é levado cativo. Ele, seus bens, sua família e tudo que tinha. E Abraão agora se vê na obrigação de vencer aquilo para livrar o seu sobrinho Ló. E nesse momento, Deus precisa lembrá-lo, porque é claro, como homem, como qualquer um de nós, ele se viu numa situação difícil. E havia necessidade de lembrá-lo, falar assim, lembrar da aliança que Deus tinha com ele. Amém, meus irmãos? Então agora chegamos ao ponto que nós vamos ler. Capítulo 14, versículo 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Fala assim comigo, pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém, meus irmãos? Então aqui nós vemos o que nós chamamos a palavra de teofania. Ainda não existia nessa época de Abrão a questão do sacerdote. Ainda não tinha a tribo levítica. Deus ainda não tinha separado da tribo levítica os sacerdotes. Mas havia necessidade de Deus mostrar para Abrão que ele tinha uma aliança com Abrão. Havia necessidade de Deus falar assim: Abrão, vai firme nessa peleja, que a vitória é sua. Porque eu estou contigo e fiz uma aliança com você, Abrão. Amém, meus irmãos? Então aparece aqui a figura de Melquisedeque. No livro de Hebreus, lá no capítulo 5, versículo 6, nós vemos a palavra mostrando que Jesus, o nosso Deus, ele é a figura de Melquisedeque, rei de Salém. Amém? Salém, paz, rei da paz. Que não tinha genealogia, não tinha pai nem mãe, nem início nem fim. Mostrando aqui que esse Melquisedeque é a figura de Jesus Cristo, que apareceu lá com Abraão, para mostrar a ele a aliança que tinha. E sentou com Abraão. E aqui nós vemos o memorial sendo colocado em prática. Na bênção, meu irmão. Ele trouxe o quê? Pão e o cálice. Ele estava falando: Abraão, olha, você tem uma peleja para libertar, para vencer contra esses reis, mas eu fiz uma aliança contigo. E a sua guerra é a minha guerra. A sua vitória é a minha vitória. Amém, meus irmãos? Fala assim: a minha guerra, a minha peleja é a guerra também do meu Deus. Amém, meus irmãos? Você tem aliança com Deus, meu irmão, porque nós pertencemos a essa aliança. O livro de Romanos nos diz que o Senhor, pelo seu sacrifício, Jesus Cristo, nos enxertou na videira verdadeira. E nós fazemos parte da aliança, da promessa dita de Deus a Abraão, a Davi e a sua descendência. Você crê nisso, meu irmão? É o princípio da aliança. Um outro princípio da aliança de sangue, eu já expliquei aqui, já ensinei, e quero trazer à luz para a igreja novamente. Uma aliança de sangue, ela dura enquanto um dos que fizeram aliança estiver vivo. Amém, meus irmãos? Quando fazia uma aliança de sangue, por exemplo, entre eu e o Júlio, vamos fazer uma aliança de sangue. Enquanto eu estiver vivo, ou o Júlio estiver vivo, essa aliança prevalece. E sempre tem que trazer o memorial, para que não caia em esquecimento. Ou seja, se eu vier a falecer antes do Júlio, os meus descendentes precisam continuar com a aliança. E se acontecer o inverso, também os descendentes do Júlio continuam até que os dois possam morram. Aí acaba a aliança de sangue. Amém? Agora, quando nós falamos de aliança de Deus com o homem, Deus morre, meu irmão. Então, da parte de Deus, ela sempre haverá. E nós somos filhos do Senhor, pela aliança de Deus, descendentes de Abraão, não por linhagem direta, mas pela fé. Amém, meus irmãos? Então o Senhor está nos ensinando os princípios, Ele está colocando os princípios, e é por isso que da mesma maneira, lá na antiguidade, havia necessidade de repente, fazerem um memorial, sentar e falar: olha, vamos partir o pão e vamos beber do cálice, para lembrar que houve uma aliança, um animal foi sacrificado, para que nossa descendência tivesse sempre essa aliança. E aqui nós vemos Deus agindo através de Melquisedeque, que é uma teofania, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Lembrando, chegou para Abraão e falou: Abraão, se preocupa não, meu filho, eu tenho uma aliança contigo. E como memória, para você lembrar, a hora que eu falei, saia da sua terra, da sua parentela, e você fez a sua parte, eu já me comprometi com você. E olha o compromisso de Deus, volta um pouquinho na sua Bíblia aqui. No capítulo 12 do livro de Gênesis. Capítulo 12. Amém? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, fala todas, as famílias da terra. Amém, meu irmão? Nós somos inclusos nisso. Porque um homem aceitou e através dele a aliança se perpetuou. E é por isso que na primeira batalha, na primeira peleja, Deus falou, o Pai falou para Jesus: Jesus, olha, não tem outro jeito. Ele está preocupado com a peleja. E ele precisa lembrar que eu fiz uma aliança com ele e eu vou cumprir a minha parte. Então pega, Jesus, vai lá, desce, pega o pão e pega o cálice e lembra ele do memorial da aliança que eu fiz com Abraão. Amém, meus irmãos? Aqui está um princípio para nós entendermos. Por isso que quando Jesus falou do pão e falou do cálice de vinho, ele já estava colocando em prática aquilo que para eles já era costume. Ele estava falando: olha, toda vez que vocês comerem do pão, beber do cálice, vocês vão lembrar que eu fiz uma aliança, e a morte que era para vocês, eu paguei o preço, e a vitória estará com vocês. Amém, meus irmãos? Jesus, Deus está nos falando: a sua batalha, o seu problema, o seu pecado, agora é meu, eu vou cravar naquela cruz. Amém? Esse é o princípio de Deus, e é isso que nós precisamos entender a ceia como um memorial. Por isso que não vai transformar nada, não vai acontecer nada. Porém, um memorial que deve ser sempre levado com muita dignidade, com muita honra, porque aqueles que fizeram com honra e dignidade e respeito de um para com o outro. Na bênção, igreja. Não é pelo fato de que é só um memorial que eu posso fazer de qualquer maneira. Não. Nós devemos fazer com muita honra, com muita dignidade. Então esse é um primeiro princípio. Outra coisa que eu quero estar falando para vocês. Vamos aqui, volta em Coríntios agora, para a gente ir pegando e entendendo. 1 Coríntios mesmo, onde nós estávamos, no capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Coríntios, para a gente ir agora alinhavando esse princípio de Deus. Acharam aí? No capítulo 10, no versículo 16. Não é o cálice de bênção que abençoamos, a comunhão do sangue de Cristo? E não é o pão que partimos, a comunhão com o corpo de Cristo? Amém, meus irmãos? Fala assim: esse memorial é bênção para a minha vida. Amém, meus irmãos? Esse é um outro princípio que nós precisamos entender. É bênção. Por isso que aqui, nessa mesma carta, um pouquinho antes, o Senhor, através de Paulo, nos alerta. E ele fala: olha, quando você comer desse pão, você vai lembrar, é uma comunhão. Nós queremos declarar, esse memorial faz-nos lembrar e declarar publicamente, e para todos, que nós temos comunhão com o Senhor Jesus. Eu tenho comunhão com o meu Deus está comigo, e o meu Deus quer que nós estejamos com Ele. Amém, meus irmãos? Então isso é uma bênção. A ceia, esse memorial, apesar de ser um memorial, é bênção. É por isso que quando Melquisedeque chegou e falou com Abraão, falou assim: Abraão, fica tranquilo, a vitória está nas suas mãos. Está aqui o pão, está aqui o cálice. Nós vamos lembrar a aliança que fiz com você quando chamei você da sua terra, da casa do seu pai. Eu estou com você. É claro que isso para Abraão foi uma bênção. Amém, meus irmãos? Então esse memorial é uma bênção na nossa vida. Devido ao quê? Vamos lá, Evangelho de João, rapidinho. A própria palavra do Senhor Jesus. O último dos evangelhos. João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Fala assim: esse memorial é bênção para a minha vida. Amém, meus irmãos? Porque traz à luz, traz à nossa memória a vitória de Deus nas nossas vidas. Agora olha só, capítulo 6, versículo 53. Vamos ler aqui até o 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo,
que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer desse pão, viverá para sempre. Amém? Esse memorial é uma bênção, porque o nosso Deus, na pessoa de Jesus, Ele é tanto a pessoa da aliança, como também é o animal que foi sacrificado. Quando Jesus falou, quem comer da minha carne, meus irmãos, Ele não estava falando ali de nós se tornarmos antropófagos, misericórdia, não é nada disso. Ele estava trazendo ali uma verdade, porque Ele estava falando, olha, o animal que precisa ser sacrificado sou eu. Quem faz a parte da aliança, da parte de Deus, também sou eu. Eu estou lá e eu sou também o sacrifício. Por isso que Ele está falando que quem comer dessa carne, a aliança, voltando no período da antiguidade, pegava o animal, partia ao meio, assava, o sangue caía por terra, a aliança estava selada, e ambas as partes se alimentavam daquele animal. E Deus está falando na pessoa de Jesus, olha, eu sou tanto aquele que está fazendo aliança com você, como o próprio animal que foi sacrificado. Na bênção, meu irmão. Por isso que Ele está falando, seus pais comeram, os antigos, comeram o maná que caiu do deserto, o pão que caiu do céu, mas morreram. E eu quero dizer o seguinte, eu sou o pão vivo, que também veio do céu, mas quem comer desse pão, não morrerá. Amém, meus irmãos? É óbvio que Jesus não está falando de morte física, Ele está falando de morte espiritual. Ele está falando, quem comer desse pão, vai viver eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Então olha o princípio do memorial. Fala assim, esse memorial é bênção na minha vida. Amém? Então o memorial da ceia é bênção na nossa vida, porque nós estamos lembrando aquilo que o Senhor fez por nós. Ele foi o sacrifício e Ele foi também o outro agente da aliança. Ele é tudo, Ele é o tudo. E nós precisamos tomar posse dessa palavra para a nossa vida. Agora tem uma outra face dessa aliança. Vamos em 1 Coríntios novamente, lá no capítulo 11. Assim como esse memorial é uma bênção, esse memorial também pode tornar-se um problema, uma maldição na minha vida. Pastor, o que está falando? Sim, pois a palavra do Senhor nos alerta. Em 1 Coríntios capítulo 11, agora continuando, eu quero ler com vocês o versículo 27. Amém? Acharam aí? Portanto, tem um portanto aí na sua Bíblia, não? Então primeiro, o Senhor, o Espírito Santo, através de Paulo, nos fala a respeito da ceia do memorial. Ele fala que é para fazer sempre em memória do pão, comer do pão, beber do cálice. Agora ele continua e tem um portanto. A hora que fala portanto é um alerta. E olha só o que ele diz, portanto, qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, meus irmãos? Agora vem um outro ponto com relação à ceia do Senhor. É um memorial, é bênção, é um memorial de uma aliança que já foi feita. Amém, meus irmãos?
A ceia, o pão e o cálice, é apenas uma memória, é apenas uma lembrança de uma aliança que já foi executada, que já foi feita. Amém? Essa lembrança é bênção, porque traz para nós a realidade da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Traz para nós a realidade que nós participamos do mesmo corpo do Senhor Jesus. Mas tem um alerta também para cada um de nós. Portanto, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do cálice. E isso é um ponto também importante. E por isso que nós não devemos participar da ceia de uma maneira frívola, como se não fosse nada. Não, é um memorial muito sério. E por isso ele diz, olha, examine-se o homem a si mesmo. Porque aquele que come e bebe indignamente, já está culpado. Ou seja, quebrou a aliança. E nós vamos entender esse princípio de Deus. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Não adianta, Deus não quer de nós atitudes tais como, sabe o que é, pastor? Eu estou assim meio com uns problemas no meu relacionamento com Deus. Então, hoje é culto de ceia, então eu não vou na ceia. Não, esse não é a solução. A Bíblia não nos dá base nenhuma para fazermos isso. Nenhuma. Porque se nós somos o Senhor, nós devemos sempre participar e lembrar daquilo que Ele fez por nós. Amém, meus irmãos? E o que eu faço então, pastor? Nós precisamos entender o princípio de Deus e colocá-los em prática. Eu não vou fugir, eu não vou deixar de lado, porque isso não vai resolver nada. Eu não vir na ceia, eu não participar da ceia, porque eu estou com problema de relacionamento com o meu irmão. Eu não participar da ceia, porque eu não estou em um relacionamento bom com o meu Deus. Eu não participar da ceia por causa disso ou daquilo, não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, vai trazer para nós problemas a mais. Mas o nosso Deus é rico em misericórdia. Amém? Fala, o meu Deus é misericordioso. O que eu faço então, pastor? Volta comigo rapidinho em 1 João. Antes de Apocalipse, tem as 3 cartas de João. Não é o Evangelho, a primeira carta de João. Capítulo 1, versículo 5. Versículo 9, perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Acharam aí? Amém? Diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meu irmão? Na bênção! Então, a solução, meu irmão, o que Ele espera de nós nessa aliança, Ele faz a parte dele, Ele nos dá vitória, Ele nos garante vitória em todos os lugares, em tudo, em toda peleja, em tudo aquilo que nós temos. Ele não nos exime de fazermos a nossa parte, como homens. É muito bem clara a palavra. Deus faz o sobrenatural, o natural eu faço. Amém, meus irmãos? E Ele é fiel na aliança, mas Ele também quer a nossa fidelidade para com Ele. E a nossa fidelidade para com Ele é permanecer fiel, fazendo jus à palavra do Senhor e pedindo perdão dos nossos pecados e dos nossos erros. Então, não é fugir da ceia, não é a solução. Ah, eu não vou na ceia, pastor, eu não vou porque eu estou tendo um problema. Eu não vou na ceia porque eu estou com um problema de relacionamento com a minha esposa. Conserta! O que Deus quer é o conserto, é a restauração, é a bênção. Amém? Ah, pastor, eu tenho uns pecados. Confessa a Deus. Na bênção, meu irmão. Se confessares ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é rico em misericórdia. A misericórdia dele é grande. E esse é mais um princípio de Deus para nós. Nós não podemos fugir, nos eximir da nossa responsabilidade nessa aliança. Então foi feita uma aliança entre Abraão e a sua descendência. E nós fazemos parte dessa aliança. Amém, meu irmão? Você é cristão aí ou não? Você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida? Então você está enxertado nisso.
Como diz a palavra, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais prometidos a Abraão, Davi e sua descendência. Agora nós temos que cumprir com a nossa parte na aliança. E a nossa parte é nos redimirmos, é pedirmos perdão, pedimos o conserto de Deus. E é isso que nós temos que fazer, para que não venham mais problemas em cima da minha vida, em cima daquilo que eu tenho. Ai, pastor, eu estou passando por isso, aquilo. Coloca para Deus, coloca diante do Senhor. Nós devemos confessar a Deus. Na bênção, meu irmão. E esse é mais um princípio. Agora mais uma coisinha. Quem participa da ceia? Que interessante a gente saber o que é um memorial. Na bênção, meu irmão. Um memorial do quê? Um memorial de uma aliança que já foi feita. Nós vimos também que traz bênção. Amém, meu irmão? E também pode trazer consequências danosas. Sabemos disso. Quem participa da ceia? Quem participa? Todos nós somos convidados. É um ritual para ser participado com todos aqueles que já nasceram de novo. Na bênção, meu irmão. O nascer de novo, estar incluso, estar dentro daqueles que são chamados filhos de Deus, descendentes de Abraão. Quando você aceita Jesus, quando você confessa com seus lábios, crê no coração, e você mostra isso publicamente, através do batismo, você está incluso nisso. Na ceia não é para estar participando, é todos aqueles, independente de denominação. Mas se eu estou dentro desse princípio, em que eu criei, eu fui, mostrei, está declarado publicamente, eu estou incluso para poder participar desse memorial. Por quê? Porque eu creio. Amém, meus irmãos? Todo aquele que nele crê participa da aliança da salvação. E eu mostro publicamente, porque eu preciso morrer para o mundo e nascer para Deus. Eu sou incluso, eu sou da descendência. Não é com carteirinha, só vai participar da ceia quem for daqui, dessa igreja, dessa denominação. Não, aqueles que estão inclusos nessa verdade, que têm o coração no Senhor. Nós não podemos e nunca vamos fazer isso. Nós vamos fazer a ceia só para os membros dessa igreja. Nós vamos pegar o rol de membros e vamos colocar ali. Não, meu irmão. São para aqueles que são vivos no Senhor. Amém? Fala assim comigo, participa desse memorial todos que são filhos do Senhor. Amém? Que participam, que estão inclusos nisso. Então esse é mais um ponto. Agora mais uma coisinha. Quando isso acontece? Pastor, é uma vez por mês? É uma vez por semana? Tem um lugar ali que fazem semanalmente. Tem outro lugar que faz mensalmente. Pastor, tem outro lugar que faz a cada 2 meses. O que está certo, pastor? Qual que é o certo? Qual que é o errado? Me fala, porque olha, minha cabeça está entrando em parafuso. O que é isso? Vamos lá, volta em 1 Coríntios, no capítulo 11. Versículo 25, a resposta do Senhor para nós nesse momento. Quando que acontece? No capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente, está falando o quê? Da celebração do pão e do cálice. Semelhantemente, depois de semear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é da nova aliança, do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Todas as vezes. Aqui Deus deixou aberto. Amém, meus irmãos? Não existe, tira da sua cabeça, precisa ser sempre. É claro que para facilitar na questão organizacional da igreja, no nosso caso, a gente faz uma vez por semana, uma vez por mês, perdão, né? Pode fazer uma vez por semana, pastor? Pode, se quiser pode. Mas, aí é sempre o primeiro domingo, o segundo domingo, não, meu irmão, aí vai de acordo com cada um. O importante é que todas as vezes que vocês celebrarem, o importante que todas as vezes que nós celebrarmos, nós estaremos fazendo em memória da aliança que Deus fez conosco pelo sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Então tira da sua cabeça, pare de querer colocar regrinhas. É claro que existe uma regra na questão organizacional. Uma igreja é um organismo e uma organização ao mesmo tempo, simultaneamente.
Nós somos um organismo vivo, porque a igreja é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, um organismo vivo. Amém? E também nós somos uma organização, precisa de uma organização. Nós estamos aqui reunidos num determinado lugar, numa determinada hora. Pronto, isso é uma organização. Marcou dia, marcou hora, já está organizado. Então, existe uma organização, mas pare de querer medir, cara aí comparando, falando desse ou daquele. Ai, naquele lugar faz uma vez por semana, está errado. Ai, não sei quem faz a cada 15 dias, está errado. Nós estamos certos porque fazemos uma vez por mês. Meu irmão, se quiser marcar na semana que vem, e Deus falar, ó, faça, vamos fazer. Amém, meus irmãos? Era como? Homem. O pecado entrou no mundo por um homem, e por um homem deveria que sair, e é por isso que ele estava ali selando, e o inimigo tentando tirar a verdade. Não, agora, se a aliança sempre falhou pelo homem, agora pelo homem vai ser executada. E é por isso que quando João Batista estava ali no Rio Jordão, que veio para trazer o batismo do arrependimento, e quando Jesus foi chegando perto, ele virou para os seus discípulos ali no Rio Jordão e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Então ele é tanto o agente da aliança, como o próprio animal sacrificado com um precioso sangue. E nós estaremos mais uma vez celebrando esse memorial. Nós tínhamos uma dívida muito grande, não tínhamos como pagar essa dívida. Faz tempo que eu não uso esse exemplo, eu vou usar hoje. É o mesmo que você chegar num restaurante muito chique, uma comida muito boa, e você fala assim: ah, eu vou aproveitar hoje. E você come, aproveita. Aí depois que você já fez a refeição, você fica pensando: e agora? Como que eu vou pagar? E você começa a enrolar ali na mesa. Você começa a olhar já os pratos que os garçons estão tirando, para já fazer as contas de quantos pratos você vai ter que lavar para pagar aquela conta. Porque você não tem condições de pagar aquela conta. Mas você já comeu, você já fez, você já executou aquilo que tinha que executar. Errado, mas fez. Aí vai acabando, os garçons já estão virando as mesas, limpando as mesas, com as cadeiras em cima das mesas, limpando, e você lá e tal, passa perto de você, como quem diz, e aí? E você ali, de repente você cria coragem e fala assim: tá bom. Chama o garçom e fala: não tenho dinheiro, não tenho como pagar essa conta. Já fala aí o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que lavar, o que tem. Aí o garçom vira para você, chama o dono do restaurante e fala assim: é por isso que você está aqui até essa hora, atrasando a gente? Tinha uma pessoa que estava sentada na mesa do lado, que falou que te conhecia, que fez uma aliança com o seu pai, com a sua família, era conhecido seu, e ele pegou, pagou a conta dele e a sua. Amém, meus irmãos? O que Jesus fez por nós foi isso, porque tinha uma aliança feita lá atrás. Fala assim: o meu Deus é Deus de aliança. Amém? E o pão e o cálice é o memorial para lembrarmos da aliança que já foi feita. Então, antes de nós consagrarmos ao Senhor, antes de podermos participar, todos nós que estamos aqui, sem exceção, porque nessa mesma palavra aí de 1 João, que fala que ele é rico em misericórdia para nos perdoar, ele também diz que todos nós pecamos, falhamos e erramos. Amém, meus irmãos? Então vamos pedir perdão para o Senhor dos nossos erros, das nossas faltas,